Existe exatamente uma empresa na Terra capaz de construir as máquinas que imprimem os chips de computador mais avançados do mundo. Chama-se ASML. Ela fica em uma pequena cidade na Holanda e todo o motivo de seu poder reside em uma única peça que quase ninguém consegue nomear. Então, uma equipe de físicos liderada pela Universidade de Tsinghua publicou um resultado na revista Nature, que apontava para uma maneira completamente diferente de fabricar essa peça. Uma maneira que não precisa da ASML de forma alguma. E é justamente para isso que esse monopólio nunca foi criado. Essa única parte não é a máquina em si. Quando as pessoas falam da ASML, imaginam uma máquina do tamanho de um ônibus que custa mais do que um avião comercial. E essa máquina existe. Mas a máquina é a parte fácil. O que ninguém mais na Terra consegue produzir de forma confiável é a luz que ela gera. Cada chip avançado é impresso projetando luz através de um estêncil sobre uma placa de silício. E quanto menor o comprimento de onda dessa luz, menores os detalhes que podem ser gravados. Os chips mais avançados precisam de luz com um comprimento de onda de 13 nanômetros. Isso é chamado de ultravioleta extremo, ou EUV. E aqui está o problema. Luz com esse comprimento de onda praticamente não existe em nenhuma forma utilizável na natureza na Terra. Você não pode comprar uma lâmpada EUV. Você precisa fabricar a própria luz do zero. E isso acaba sendo um dos problemas de engenharia mais difíceis que a humanidade já resolveu. Veja como a ASML faz isso. E quero que você reflita sobre o quão insano isso é. Dentro da fonte de luz, um gerador dispara gotículas de estanho fundido, cada uma com cerca de 25 micrômetros de diâmetro, aproximadamente um quarto da espessura de um fio de cabelo humano. Essas gotículas caem através de uma câmara de vácuo a cerca de 70 mSes. À medida que cada gotícula cai, um laser de alta potência a atinge não uma, mas duas vezes. O primeiro pulso achata a gota, transformando-a em uma pequena panqueca. O segundo pulso a vaporiza, transformando-a em plasma, que atinge cerca de 200 mil graus Celsius. É muito mais quente que a superfície do Sol. E nessa fração de segundo, o plasma de estanho em decomposição emite um flash de luz de 13 nanômetros. Então, todo o processo se repete 50 mil vezes a cada segundo. E o laser que faz isso é uma loucura à parte. É um laser de dióxido de carbono fabricado pela empresa alemã Trumpf, que começa como um feixe de apenas alguns watts. Esse feixe é amplificado mais de 10 mil vezes através de 5 estágios distintos até atingir dezenas de quilowatts de potência média, com picos medidos em megawatts. Tudo isso para que ele possa atingir uma partícula de estanho em queda no instante exato, dezenas de milhares de vezes por segundo durante meses a fio sem errar. A isso parece invenção. Quando laboratórios nacionais como o Lawrence Livermore começaram a pesquisar seriamente a luz ultravioleta de alta energia, EUV, na década de 1980, muitos cientistas respeitados acreditavam que era simplesmente impossível. A indústria levou cerca de 30 anos e dezenas de bilhões de dólares para provar que eles estavam errados. Essa vantagem de 30 anos é o que todos os outros estão buscando. Mas também há um custo oculto em fazer as coisas dessa maneira. Disparar 50 mil explosões de estanho por segundo dentro de uma câmara selada. É um processo extremamente sujo. O vapor de estanho e os detritos cobrem tudo. Então a câmara precisa ser inundada com gás hidrogênio para remover a sujeira. Os espelhos coletores se degradam lentamente de qualquer maneira e toda a máquina precisa de manutenção constante e cara apenas para manter a luz limpa. Cada hora que uma fonte de luz passa em manutenção é uma hora em que uma máquina que vale centenas de milhões de dólares não está imprimindo nada. Guarde esse detalhe, pois ele será importante mais tarde. Essa fonte de luz de plasma, produzida por laser,
É o coração pulsante de todas as máquinas EUV do planeta. E é a verdadeira razão pela qual a ASML não tem concorrência. A empresa holandesa nem sequer fabrica tudo sozinha. Os lasers vêm da TrumpF. Os espelhos, que possuem algumas das superfícies mais planas e perfeitas já fabricadas, são de outra empresa alemã, a Zeiss. A tecnologia da fonte de plasma remonta a uma empresa californiana chamada Cymer, que foi adquirida integralmente pela ASML. O que a ASML realmente possui é a capacidade de fazer com que todas essas peças, aparentemente impossíveis, funcionem juntas, dezenas de milhares de vezes por segundo durante milhares de horas sem falhar. Décadas de conhecimento acumulado, trancadas dentro de uma única empresa, protegidas por patentes e controladas por normas de exportação. E é aqui que você precisa entender o enorme poder que isso lhes confere. A ASML é a única fabricante de máquinas de litografia EUV, a única no planeta. Não existe outro fornecedor em nenhum lugar do mundo. Uma máquina EUV padrão já custa mais de os 200 milhões. E a geração mais recente, as máquinas de ponta da série A com óptica maior, custam cerca de 380 milhões cada, aproximadamente o dobro. A isso se aplica a uma única ferramenta. Para fabricar um único chip de ponta, seja o processador do seu celular ou os aceleradores de IA que treinam os modelos que estão na boca de todos, o padrão precisa ser impresso por uma máquina da ASML. Não há outra opção. Essa posição impulsionou o valor de mercado da ASML para mais de 670 bilhões, um recorde europeu. Quando a CNBC perguntou ao CEO Christophe Fouquet o que impedia a empresa de cobrar ainda mais, ele basicamente admitiu que eles detêm todas as cartas na manga. E o analista Daniel Newman, do Futurum Group, resumiu a situação sem rodeios. Essa empresa domina completamente o mercado. Então esse é o cenário. Uma empresa, uma fonte de luz impossível, um mundo inteiro de tecnologia congestionado por uma fábrica na Holanda. E é exatamente por isso que o artigo da Nature foi tão importante, porque toda a estratégia americana e holandesa para frear a China se baseia em uma premissa. A premissa é que essa fonte de luz é tão difícil de construir que ninguém consegue recriá-la em segredo nem contorná-la. Bloquear a máquina significa bloquear os chips. Essa era toda a teoria do caso. Nos últimos 2 anos, você provavelmente viu manchetes e vídeos afirmando que a China construiu secretamente sua própria máquina EUV, que clonou a ASML, e que o monopólio já foi quebrado. A maior parte dessa cobertura é exagerada ou completamente errada. A China não clonou o scanner da ASML. Copiar essa fonte de plasma, parte por parte, gota de estanho por gota de estanho, levaria anos que o país não quer gastar e talvez nunca consiga alcançar completamente. Então os pesquisadores da Universidade de Tsinghua fizeram algo muito mais interessante. Eles foram atrás da própria luz usando uma física completamente diferente. Para entender o que eles construíram, esqueça completamente as gotículas de estanho. Imagine, em vez disso, um anel, uma pista para elétrons chamada anel de armazenamento, o tipo de acelerador de partículas que você normalmente encontra em um laboratório nacional de física. Você pega um feixe de elétrons, acelera-os a quase a velocidade da luz e os envia para dar voltas em torno do anel repetidamente. Normalmente os elétrons nesse feixe estão espalhados em aglomerados longos e dispersos de cerca de 1 centímetro de comprimento, separados por aproximadamente 60 centímetros. Aglomerados dispersos, como esses, fornecem luz síncrotron comum, útil para a ciência, mas nem de longe potente ou concentrada o suficiente para imprimir chips em grande volume. O desafio que a equipe de Tsinghua está tentando alcançar
é encontrar uma maneira de transformar esses aglomerados dispersos em algo extraordinário. E utilizando o UM Laser, cuidadosamente ajustado dentro de um dispositivo chamado ondulador, eles impulsionam os elétrons de forma que, após uma volta completa ao redor do anel, eles se agrupem em microaglomerados incrivelmente compactos e uniformemente espaçados, cada um com cerca de 1 micrômetro de comprimento. Quando os elétrons estão compactados de forma tão densa e regular, algo notável acontece. Eles param de irradiar como uma lâmpada desordenada e começam a irradiar como um laser. Todas as suas ondas de luz se alinham e, como os elétrons continuam circulando o anel, eles fazem isso continuamente em um estado estável. Esse é o nome da ideia principal, microagrupamento em estado estacionário SSMB. Agora compare isso com a ASML por um segundo, porque o contraste é justamente o ponto principal. A fonte da ASML é basicamente uma luz estroboscópica. Ela produz EUV em 50 mil pequenas explosões violentas, separadas por segundo, com todos os detritos de estanho e o tempo de inatividade que isso acarreta. A abordagem da SSMB não explode nada. MB não explode. Sem estanho, sem gotículas, sem nenhum desses detritos para varrer da câmara. Apenas um feixe de elétrons em um anel suavemente induzido a produzir um fluxo contínuo e uniforme de luz ultravioleta extrema semelhante a um laser. E no papel, os números que promete são impressionantes. A pesquisa, revisada por pares, descreve o SSMB como um caminho para atingir potência média de nível de kilowatt na faixa do ultravioleta extremo EUV. Para se ter uma ideia, as fontes de luz, atualmente em produção da ASML, emitem algumas centenas de watts e a empresa está passando o resto desta década lutando apenas para atingir 1000 watts por volta de 2030. SSMB está mirando nesse estádio, partindo de uma linha de partida completamente diferente. E há um motivo para a potência bruta ser tão importante, um detalhe que raramente é explicado. A luz EUV é tão imprevisível que não é possível focalizá-la com lentes normais. Ela é absorvida por praticamente tudo, incluindo o vidro comum e até mesmo o ar. Assim, todo o percurso óptico dentro dessas máquinas é construído com espelhos, e mesmo o melhor espelho que a humanidade consegue fabricar perde aproximadamente 30% da luz cada vez que o feixe reflete. O professor Dongquan Xiang, que lidera o projeto da Universidade Tsinghua, destacou que a luz pode refletir cerca de 11 vezes em seu caminho até o wafer. Faça as contas. Após 11 reflexões, com uma perda de 30% em cada uma, apenas uma fração da luz original sobrevive para alcançar o silício. O que significa que você precisa começar com uma quantidade absurda de energia para terminar com apenas o suficiente. Essa é a parede contra a qual o laser de gotículas de estanho da ASML continua a se chocar. E uma fonte contínua semelhante a um laser é uma maneira de atravessá-la. Aqui está a parte que deveria te surpreender. Um único desses anéis aceleradores não seria suficiente para alimentar uma máquina. Como os elétrons descrevem um grande anel circular, seria possível posicionar várias estações de litografia ao redor da parte externa desse anel, como bancadas de trabalho em torno de um sol central, e alimentá-las todas com a mesma fonte de luz. Uma solução em escala nacional. Uma fonte de luz capaz de alimentar todo um complexo de fabricação simultaneamente. Na imprensa chinesa, essa visão ganhou um apelido que diz tudo sobre como está sendo recebida por lá. Começaram a chamá-la de canhão litográfico. E isso altera a lógica econômica de uma forma que passa despercebida. O modelo da ASML consiste em uma gigantesca e delicada fonte de luz aparafusada a um scanner vendido por centenas de milhões de dólares, uma unidade de cada vez. Um anel de armazenamento reorganiza isso completamente. Você constrói a parte mais difícil e cara, uma vez o próprio acelerador
e depois instala estações de exposição relativamente mais simples a ele em quantas o anel puder alimentar. Se isso funcionar em escala de produção, a peça mais cara será distribuída por um andar inteiro de máquinas em vez de ser carregada em cada uma delas. E todo o modelo de preços da ASML começará a parecer frágil. Agora, quero ser honesto sobre a quem pertence o mérito, porque é aqui que muitas reportagens se tornam tendenciosas e descabidas. Isso não é uma invenção secreta chinesa que surgiu do nada. A Idea Central do microagrupamento em estado estacionário foi concebida por volta de 2010 por um americano, um dos físicos de aceleradores mais respeitados da atualidade, Alexander Chow, juntamente com seu aluno de pós-graduação, Daniel Ratner, em Stanford. Eles publicaram o estudo e a teoria ficou praticamente no papel por anos, porque ninguém tinha o equipamento adequado para testá-la. O que mudou foi que um jovem físico chamado Zhu Jiedong, que fazia seu doutorado na Universidade de Tsinghua, pegou a ideia de Coe, levou os cálculos muito mais longe. Chow pessoalmente conectou o grupo de Tsinghua com físicos de aceleradores na Alemanha. E juntamente com o Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha, o PTB, e o Centro Helmholtz em Berlim. Eles finalmente conseguiram acesso a uma máquina especial o suficiente para realizar o experimento. Porque é essa a reviravolta que a maior parte da cobertura jornalística simplesmente ignora. O experimento que comprovou que isso realmente poderia funcionar não aconteceu na China. Aconteceu em Berlim, em um anel de armazenamento alemão chamado Metrology Light Source, o primeiro anel do mundo projetado para operar exatamente no modo incomum exigido pelo SSMB. Em fevereiro de 2021, essa equipe internacional publicou o resultado na Nature, uma das revistas científicas mais rigorosas. Eles tinham conseguido. Eles pegaram um feixe de elétrons real e o forçaram a se microagrupar e irradiar exatamente da maneira que a teoria previa. Foi uma prova de princípio, o passo crucial que leva uma ideia do 0 ao 1 e transformou o SSMB de uma simples equação em algo que todo o mundo dos semicondutores de repente teve que levar a sério. Se você está aproveitando esta análise, faça-me um favor e inscreva-se, porque este canal se aprofunda exatamente nessas histórias, nas tecnologias que silenciosamente decidem quem vencerá na próxima década, muito antes de chegarem aos principais noticiários. Muito bem, voltando ao motivo pelo qual este resultado específico tira o sono dos estrategistas de semicondutores no Ocidente. A questão central é o que realmente significa um monopólio. O poder da ASML nunca teve a ver com ser melhor na fabricação de chips do que todos os outros. Tratava-se de dominar o único caminho que todos os fabricantes de chips precisavam percorrer. Todas as sanções, todos os controles de exportação, todos os pontos de estrangulamento que os Estados Unidos e a Holanda construíram nos últimos anos partiram do pressuposto de que aquela era a única estrada existente. Esses controles foram concebidos para proteger uma estrada específica, a da ASML. Eles nunca foram projetados para a possibilidade de que a física silenciosamente ofereça um segundo caminho para a mesma luz. Se a China, ou qualquer outro país, puder gerar luz de 13 nanômetros a partir de um anel de elétrons em vez de um plasma de estanho, então todos esses controles de exportação estarão repentinamente direcionados ao alvo errado. Eles estão guardando uma porta enquanto alguém silenciosamente abre uma nova na parede a 100 metros de distância. Era isso que a ASML mais temia. Não um concorrente que joga o mesmo jogo, só que um pouco pior, mas sim um que se recusa a jogar o jogo por completo. Agora, antes que você se empolgue demais, eu prometi honestidade, e aqui vai a verdade, porque ela realmente importa. Aquele experimento de 2021 demonstrou o mecanismo. Não construiu uma fábrica de chips funcional. A diferença entre essas duas coisas é enorme, e qualquer um que diga que o monopólio já acabou está tentando vender algo.
Nesse protótipo, os feixes de elétrons carregavam uma fração minúscula da carga que uma fonte de alta potência real precisaria. Transformer Yuma, demonstração de laboratório em uma máquina que imprima milhões de chips com praticamente zero defeitos, é um desafio completamente diferente. E essa é a parte que desanima qualquer um que esteja torcendo por uma vitória rápida. Lembre-se de que a própria jornada da ASML, desde a suposta impossibilidade da litografia EUV até a criação de uma máquina de produção funcional, levou cerca de 30 anos. A China está efetivamente iniciando essa contagem regressiva agora apenas com a fonte de luz. E a fonte de luz é apenas um componente de uma máquina com centenas de milhares delas. Pesquisadores do Centro Europeu de Pesquisa de Chips (IMEC) apontam para a parte mais difícil de todas, o que eles chamam de lacuna de rendimento. Essa é a enorme diferença entre produzir luz perfeita em um laboratório e imprimir milhões de chips onde quase nenhum sai com defeito. Você pode ter o feixe EUV mais potente e limpo já construído e ainda assim falhar completamente se seus espelhos estiverem desalinhados por 1 nanômetro ou se a química do seu fotoresiste não for perfeita. Essa é a parte que o dinheiro realmente não pode burlar. Leva tempo, falhas repetidas e uma década de aprendizado árduo que não pode ser baixado ou roubado. Há também um motivo para isso ainda não ter acontecido, e não é porque os engenheiros ocidentais estavam desatentos. Construir um anel de armazenamento é uma tarefa gigantesca. Estamos falando de uma instalação com um anel circular de aproximadamente 100 a 150 metros de diâmetro, de acordo com os planos divulgados pelo South China Morning Post, para um local no novo distrito de Xiong'an, na China. Trata-se de um projeto de infraestrutura nacional, não de um produto fabricado em série. E mesmo a física subjacente ainda apresenta questões em aberto. A transição da demonstração em Berlim para um canhão EUV estável da classe de kilowatts que funciona 24 horas por dia dentro de uma fábrica em operação requer anos de trabalho árduo no mínimo e ainda pode haver obstáculos desconhecidos, mas nada disso permite que a ASML relaxe e o motivo é simples. A China não foi a única a perceber isso. Nos Estados Unidos, uma startup chamada X-Lite está desenvolvendo uma ideia muito semelhante, utilizando um grande acelerador de partículas e um laser de elétrons livres para gerar luz EUV e direcioná-la para scanners já existentes. Investidores sérios e físicos renomados de ambos os lados do Pacífico chegaram silenciosamente à mesma conclusão ao mesmo tempo. A luz estroboscópica de gotículas de estanho, por mais milagrosa que seja, pode não ser a solução definitiva, e o futuro da luz mais importante do mundo pode pertencer aos aceleradores de partículas. No momento EM, que isso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza, as décadas de vantagem acumulada pela ASML em engenharia de plasma de estanho deixam de ser uma barreira intransponível. Pense no impacto que uma fonte de luz mais barata, mais potente e mais limpa teria de fato na economia do setor. Atualmente, cada wafer que sai de uma fábrica líder carrega consigo uma parcela do custo da máquina de US$380 milhões, além de todo o tempo de inatividade para manutenção devido aos resíduos de estanho. Toda a indústria é organizada em torno da escassez. Um pequeno número dessas ferramentas todas, de um único fornecedor, é distribuído racionadamente para as poucas empresas que podem comprá-las. Ao abrir a fonte de luz, o efeito vai muito além de ajudar um único país. Você ameaça a própria escassez, que é exatamente o que torna a ASML avaliada em US$ 670 bilhões. Alguns analistas começaram a esboçar um futuro onde a fabricação avançada de chips se divide em duas vertentes separadas. Uma ocidental, baseada na tecnologia EUV da ASML,
e outra chinesa baseada em aceleradores e soluções alternativas de força bruta. Independentemente de essa divisão completa acontecer ou não, a mudança é que agora ela é sequer plausível. Durante 20 anos, havia efetivamente apenas um caminho para um chip de ponta. Isso está começando a mudar. E alavancagem é realmente a palavra que importa aqui. Durante anos, os controles de exportação funcionaram em parte porque todos os envolvidos acreditavam que eram infalíveis, que simplesmente não havia como contornar a ESML. No momento que surge uma alternativa viável, mesmo que ainda falte uma década para que uma fábrica esteja em funcionamento, essa crença começa a ruir. Isso muda a forma como a China negocia. Muda também o quanto o Ocidente pode pressionar sem forçar os rivais a desenvolverem suas próprias infraestruturas. Isso muda o nível de conforto que os fabricantes de chips do mundo todo sentem ao apostar todo o seu futuro em um único fornecedor em um único país pequeno. Esses controles dependiam muito da confiança de todos de que simplesmente não havia como contornar a ASML. E a formação de microagrupamentos em estado estacionário não precisa imprimir um único chip para começar a corroer essa confiança. É por isso também que o dinheiro está se movimentando da maneira que está. A China teria investido o equivalente a dezenas de bilhões de euros na construção de um ecossistema nacional de litografia, desde a fonte de luz até os componentes principais. E o projeto SSMB é uma das joias da coroa desse esforço. Há ainda um segundo projeto chinês, mais ruidoso, buscando a litografia EUV por um caminho diferente, e utilizando algo chamado plasma de descarga induzida por laser. Embora esse método seja muito menos comprovado e envolto em muitos rumores, a questão é a magnitude da ambição. Esse tipo de investimento é uma aposta totalmente na próxima geração da litografia. Michael Purvis, um dos principais tecnólogos da ASML em fontes de luz EUV, falou abertamente sobre o quanto eles estão se empenhando para alcançar 1000 watts, e além com o desenvolvimento de seu projeto de plasma de estanho. E essa confiança é totalmente justificada. Mas é a confiança da empresa já estabelecida. A única empresa que aposta tudo na abordagem atual para se manter no topo. Então vamos voltar ao ponto de partida. Uma empresa, uma cidade na Holanda, uma peça incrivelmente difícil de fabricar, essencial para o funcionamento do mundo moderno, e para a qual foi criada toda uma estratégia geopolítica. O que aquela equipe internacional demonstrou em um laboratório de Berlim não quebra o monopólio da ASML hoje, e pode não quebrar por uma década. Mas isso prova algo quase tão perigoso quanto. Provou que o monopólio nunca foi permanente. A vantagem da ASML sempre se resumiu a controlar um único gargalo, e um monopólio sobre um gargalo só dura enquanto o gargalo existir. Uma fonte de luz, no entanto, é a visão de longo prazo, uma aposta de 10 anos nas máquinas do futuro. Enquanto todos contemplavam esse futuro, a China já havia feito algo que os especialistas juravam ser absolutamente impossível, usando ferramentas que supostamente não lhe eram permitidas, e fez isso anos atrás, dentro de um telefone que você pode comprar hoje. Como uma empresa autorizada conseguiu imprimir um processador de ponta de 7 nanômetros sem usar uma única máquina EUV, o chip que a ASML dizia ser impossível de fabricar. Toda essa explicação está sendo exibida na tela agora mesmo.